queria agora dar uma mudança agora na conversa, que é sobre as mudanças, né? Nós tivemos mudança na legislação, na NR, na NR5, mudanças consideráveis, né? Referente à CIPA. A gente estava até conversando aqui, perdão, antes da gente entrar. Uma das mudanças, né? Tiveram várias mudanças, mas uma das mais significativas, talvez uma que a galera mais fala, foi sobre a questão da inclusão da prevenção do assédio, né? Ou pelo menos de forma oficial no texto da norma. Queria que você falasse um pouco, inclusive a Jacira, ela colocou um comentário aqui, que foi justamente sobre isso. Ela colocou: Sheila, parabéns pelo conhecimento. Falando em saúde e adoecimento dos trabalhadores, os riscos psicossociais deverão estar em pauta na CIPA em 2025, né? Ela faz uma pergunta, né? Mas queria que você respondesse, né? Eu acredito que não é 2025, né? Já deveria estar falando isso já há um tempo já, né? Na realidade, assim como o assédio, as empresas a, a organização que tem no pensamento dela que aquilo não vai servir para nada, que aquilo ali não é uma palhaçada, é mais alguma coisa que colocaram para atrapalhar, digamos assim, aquela empresa não vai mudar, tá? Ou seja, a cultura dela, o posicionamento dela não vai mudar. Mas aquelas empresas que estão já empenhadas, assim como a questão do assédio, em que quando a gente fala dos riscos psicossociais, assédio e outras formas de violência estão dentro desse pacote dos riscos psicossociais, aquela empresa que de fato vê isso como um benefício para o negócio, um benefício para as pessoas, isso vai continuar, vai evoluir cada vez mais. Mas para aquelas que já fizeram um pouco caso para a questão do assédio, só vão colocar, é como se estivesse colocando uma poeira embaixo do tapete. Vão continuar ignorando, fazendo algumas coisas que precisam fazer, mas para dizer que tem. Vamos lá, canal de denúncia, falando do assédio. Um detalhe, recorte bem importante. Portaria, a Lei 14.457, se não me falha a memória, que de vez em quando números para mim eu travo, que foi a lei que instituiu as questões, o assunto de assédio nos ambientes de trabalho, né? Que tudo começou com assédio sexual e vem todo dentro do pacote assédio moral dentro dos ambientes de trabalho, mas tudo começou com assédio sexual, a lei especificamente falando, e para a mudança da sigla. A sigla permanece essa aqui, não mudou, porque a portaria 4.219 diz que a sigla se mantém, só mudou o título, e que as empresas precisam tratar as questões do assédio e outras formas de violência. Que todas essas questões estão dentro do pacote dos riscos psicossociais. O que cabe à CIPA, com relação ao assédio, promover campanhas. Todas as demais ações estão previstas relacionadas ao assédio, estão previstas na NR1 como responsabilidade do empregador, tá? Então, a CIPA precisa promover campanhas daquilo que ela tem, daquilo que ela implantou. Quando ela não implantou nada, como é que a CIPA vai fazer alguma coisa? Ela não acredita naquilo. Aquilo ali para ela não tem o porquê de existir. Então, ela só vai se movimentar quando ela tiver uma visitinha inesperada ou alguma cartinha que ela receber via e-mail ou via algum portal específico para se movimentar e apresentar algo. Daí ela vai se movimentar. E eu acredito que os riscos psicossociais eles vêm nessa mesma pegada e que cabe à CIPA acompanhar o gerenciamento disso. Acompanhar é o que cabe à CIPA. Só que se a empresa não implantou, não identificou, não está gerenciando, ela vai acompanhar o quê? Não vai ter o que acompanhar. Essa que é a questão. Então eu vejo isso já como uma evolução, a implantação, tratar o assédio
em tratar as outras formas de violência, em tratar a identificação dos riscos psicossociais de vários outros, né, que estão aí dentro desse pacote, mas para as empresas que já estão num caminhar, num olhar de cuidar das pessoas. Aí eu vejo isso como cada vez mais positivo, vai se somar ao que já vem se fazendo em prol, inclusive, da saúde mental das pessoas. Beleza. Agora, aquelas pessoas que ainda, aquelas empresas, na realidade, em que ainda tem uma questão cultural, de trabalhar em cima do erro, de mandar nas pessoas, de gritar com as pessoas, de espizinhar as pessoas, humilhar as pessoas, isolar as pessoas. Se não mudou, não vai mudar, a não ser que ela receba uma caneteada boa. Daí pode ser que mude em função de obrigação total. Do contrário, não vai mudar. Por que que a Sheila está falando isso? Dentro das empresas que eu acompanho e vejo, aquelas que estão empenhadas em mudar e aquelas que não estão a fim de mudar, porque a organização entende que isso é uma palhaçada. Infelizmente, nós temos inúmeras exceções, mas ainda temos organizações com esse pensamento, com um pensamento infelizmente atrasado. Eu lembro que quando surge essa questão do assédio na CIPA, o pessoal sempre fica. Até hoje eu vejo, né, algumas pessoas falando assim: ah, mas então quando tiver uma denúncia, é a CIPA que deve receber essa denúncia? É a CIPA, Não, Sheila, não é ou não? assim. Eu já vou de cara. Vamos lá. A responsabilidade da criação do canal de denúncia e do acompanhamento das denúncias de forma sigilosa é de responsabilidade da organização, não é de responsabilidade da CIPA. Está bem claro lá na NR5, através da portaria 4.219. Responsabilidade da CIPA com relação a este assunto, assédio e outras formas de violência é promoção de campanhas com relação ao assunto. Ah, a gente está aí, a Rádio Corredor, que está acontecendo algumas situações. Opa, se a organização apoiar e quiser, a CIPA deve fazer algumas campanhas com relação a isso. Opa, aí, beleza. Fora isso, tem algumas pessoas, ah, mas eu sou contra, ah, mas a CIPA deveria te fazer diferente, ah, mas a CIPA deveria te fazer mais, ah, mas a CIPA tem que ir atrás das denúncias, ah, a CIPA tem que acompanhar. Vamos lá. Primeiro nós não tínhamos nada, e agora a gente foi dado um passo. Nós ainda estamos num campo minado. Para muitas, inúmeras pessoas, como o colega que a colega Jacira aqui colocou, se para muitas empresas, para muitas organizações, a CIPA em si ainda é algo desconhecido, quem dirá tratar esses outros assuntos? Não é que seja que não conheçam, mas é que não acham que aquilo ali precisa tratar no seu negócio. Imagina colocar isso como uma responsabilidade da CIPA. Então, a gente precisa, no momento, tratar isso com muita cautela, ter muita cautela para lidar com esse assunto, até porque assédio, seja ele sexual, moral, todas as outras formas de violência, todas as questões dos riscos psicossociais, só levam a um lugar, ao adoecimento do trabalhador. Não tem outro lugar, outro rumo. Só leva ao adoecimento. Só que nem todas as pessoas, nem todas as organizações ainda têm esse olhar, conseguem ver desta forma. Olham apenas o seu negócio. E ok. Então, neste caso, a gente precisa ter mais cuidado ainda e deixar tudo claro, cada um com as suas responsabilidades. A responsabilidade da CIPA, campanhas, e o restante é tudo responsabilidade do empregador, inclusive a promoção de capacitação sobre o assunto completo compete ao empregador e não à CIPA. É a mesma coisa que chegar na CIPAT e vamos fazer palestras de assédio.
Ah, Sheila, tu faz palestra de assédio? A empresa já tem isso, isso, isso? Não, não tem. Então ela já está errada. Então, ó, se é para treinar todo mundo, capacitar todo mundo, eu faço, juntamente ainda com profissionais, com equipe multidisciplinar, fazemos sim a capacitação para todos os trabalhadores. Ou se na CIPAT vai ser apenas uma palestra complementar, vai ser algo como uma campanha para fortalecer o que a gente já criou, o que a gente já tem. Aí, ok. Perfeito, perfeito. Porque assim como a Jacira colocou aqui, que muitas pessoas às vezes desconhecem, não sabem nem o que é a CIPA, né? Infelizmente também, a gente tem pessoas que nem sabem de fato o que é assédio, qual a diferença entre assédio sexual e assédio moral, por exemplo. E muitas das vezes nem percebe que está passando por isso. Já aconteceu comigo de passar por algumas situações que na época eu não entendia que. Aí hoje eu olhando, eu falei assim, cara, pô, aquilo dali não foi legal, aquilo dali. E depois de um tempo, né? Você para pra pensar, poxa, aquilo dali não era para ser tratado daquela forma ali, não. Aquilo dali não era normal, não. Mas você está numa condição, né, Exatamente. de dependência ali da sua sobrevivência. Muitas das vezes você está ali pensando na sua sobrevivência no pão de cada dia, você às vezes você não pensa. Com uma distância, aí você começa a refletir, fala, pô, aquela atitude ali, aquilo ali foi um assédio moral, aquilo ali não é algo normal, não. E a pessoa também que faz, muitas das vezes acha que aquilo ali é normal. Acha que é Porque, normal gritar, acha que é porque é normal cultural. pressionar, Exatamente. Porque é acha que é cultural. normal. Vamos lá, vamos pegar como era lá no início da, né? Como era? Cultural. Era, até então era normal. Foi dado como normal, né? Então foi construído como normal. É a mesma coisa que os apelidos pejorativos, que entra dentro das outras formas de violência. Na realidade, sempre foi tratado a questão de colocar um apelido, inclusive um apelido pejorativo, que é para depreciar uma pessoa, foi dado como normal. Bah, agora vem com essa palhaçada aí que não pode colocar apelidos no colega. Nós estamos na fase do letramento. As pessoas precisam ser letradas com relação ao que é o assédio sexual, ao assédio moral e ao que são as outras formas de violência. Por isso, não é à toa que os trabalhadores, inclusive, tá? Inclusive a própria direção, ou seja, todas as pessoas precisam ser capacitadas, ou seja, receber informações com relação ao assunto. Então, as pessoas precisam ser letradas sobre isso. E a gente ainda, muitos não entenderam o que é. Eu já estudando, depois que eu comecei a estudar, pegando esse teu gancho aí, Wesley, eu já me vi a- assediada inúmeras vezes e também já me vi como assediadora, em várias situações. Então, ao longo desses anos, eu consigo hoje enxergar que eu já fui assediada em inúmeras situações, o qual achava que não foi uma coisa legal, mas ao mesmo tempo é normal. E já também já me vi, hoje consigo me enxergar como uma pessoa que foi como uma assediadora. Ah, é horrível de dizer isso, é horrível, mas é isso que a gente precisa, é enxergar, entender que ontem, as minhas atitudes do ontem, hoje não cabem mais. Por isso que precisamos ser letrados, inclusive das outras formas de violência, com relação à opção sexual, questão religiosa, discriminação, preconceito, que inclusive é crime. Tem que deixar claro hoje para as pessoas que cometer discriminação contra nós é crime. Antes não era crime, antes era totalmente normal nós sermos espizinhados, hoje é crime. Então, tem muita coisa que a gente está na fase do letramento.